Começa agora na Vibe Mundial, programa Em Busca de Mim, ajudando você a despertar a sua consciência para viver uma vida próspera, alegre e mais equilibrada. Em Busca de Mim, com a astróloga e terapeuta integrativa Carla Meneguin. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Olá, 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 boa tarde a todos vocês, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, aos meus seguidores que estão me acompanhando também pelo @astróloga Carla Meneguin. Boa tarde, ai que delícia, 12:30 do dia 8 de julho de 2026, ao vivo e a cores aqui para falar sobre o céu do momento. Antes de mais nada, eu preciso compartilhar com vocês que ontem, dia 7/7, um portal, hein, gente? Inaugurei o meu programa junto com o Leão Lobo e estarei ao vivo todas as quintas-feiras com ele, às 15 horas, falando um pouquinho sobre autoconhecimento, astrologia, que é a ferramenta que eu utilizo, né, para buscar aí esse autoconhecimento, e falando também sobre questões ali do coração, da base, da família, enfim. É autoconhecimento e astrologia. Mais um canal aí para eu poder estar compartilhando a minha missão, o meu compromisso que eu fiz aqui com a minha alma. Porque quando a gente sabe, relembra ali os acordos, os compromissos que nós viemos fazer aqui neste plano, tudo vai se abrindo, tudo ganha mais sentido e tudo fica mais leve, né? Que delícia. Então, querer agradecer ao Leão Lobo, ele é um doce de pessoa, ele é generoso. Eu já conheço ele de algum tempo atrás, né? Eu já participei de alguns programas ali na Gazeta, onde ele trabalhava. Então, assim, foi um reencontro e ele é uma pessoa generosa, ele sabe do assunto, ele trabalha, né, com essa parte da espiritualidade, com as terapias integrativas. Então, assim, né, ele é muito gostoso estar com ele. Gratidão. Bora lá começar agora mais. E o Em Busca de Mim, todas as quartas-feiras, ao 12:30, falando sobre o céu do momento e sempre trazendo uma reflexão. E hoje, a primeira reflexão que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Porque o céu está agitadinho, pessoal. A primeira reflexão que eu quero falar para vocês, se vocês sabem diferenciar ou qual é o caminho que você acha mais seguro ir, se é a verdade ou a realidade. Quando tem algo acontecendo aí na vida de vocês, para onde você vai? Para a realidade ou para a verdade? Fica essa dica, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Bora lá? Gente, que delícia estar aqui com vocês. Eu amo o que eu faço, eu amo falar de astrologia, né? Eu sou psicanalista, trabalho com a linguagem do corpo, sou consteladora familiar. Eu não atuo mais nessa área, tá? Na clínica, em atendimentos com as partes clínicas, tá? Eu hoje utilizo só a leitura do mapa astrológico natal, que é aquele mapinha que acontece através da data do seu aniversário. Dia, mês, ano de nascimento, horário. É fundamental. E a cidade, o estado que você nasceu. A partir dali, aí eu com a minha linguagem psicanalítica, terapêutica, eu vou acessar como foi a sua primeira e segunda fase da infância, como foi a fase onde você estava se buscando, qual foi a sua parte de desenvolvimento. São setênios ali que a gente vem buscando nas nossas vidas, né? Lembrando, a psicanálise já traz ali uma base que a fase do 0 aos 7 anos, que é a fase da nutrição, é a fase onde eu recebo ali carinho, onde eu desenvolvo a minha criatividade, onde eu desenvolvo o que eu preciso ser, né? O que eu começo a me explorar, começo a me conhecer um pouco mais como serzinho, né? É a fase onde muitos dos nossos traumas ficam ali presos, tá? Porque a forma de como você recebeu o amor e como você via o amor dentro da sua casa é a forma que você vai levar para o mundo. E a infância é sempre aquele jardim que a gente revisita, né? Como diz aí a grandes psicanalistas que trabalham com esse olhar ali de acolher a criança interior. E a criança interior, gente, ela vive dentro de você. Você precisa orientá-la, você precisa acolhê-la, você precisa entender quando ela está no controle, quando você está no controle e colocá-la no lugar. Mas entender que ela é você, ela é a sua base, ela foi quem viveu ali essa fase que a gente estava totalmente, né, dependente do outro. Então, a gente não pode
criticar, julgar, questionar ou tentar falar para sua criança que aquilo não aconteceu, que aquilo nunca existiu. Pelo contrário, a gente só tem que olhar para ela e falar: hoje eu estou aqui, hoje eu cuido de você, hoje eu assumo esse lugar e hoje você é a pessoa que você gostaria de ter tido ali na fase da sua infância, tá bom? Olá, vocês! Gente, hoje o celular tá pertinho aqui, tá? O pessoal que tá pela rádio, eu entro ao vivo também no Instagram. Então, hoje eu posso falar um oizinho. Oi, Márcio. Oi, oi, mãe. Tudo bem? Ronaldo, Edivânia. Olá, gente. Não dá para mim olhar 100% aqui, porque eu não sei fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Mas hoje, pelo menos, dá para escutar, ver um pouquinho vocês. Gente, nós entramos no dia 29 de junho com o Mercúrio retrógrado. E Mercúrio, o que ele veio falar, né? Ele fala de pensamento, de como eu me comunico, o que eu falo e o que eu compreendo, tá? Muitas vezes a pessoa fala uma coisa e eu entendo outra, tá? Então não tem como, eu preciso administrar a forma de como eu compreendo as coisas, de como eu recebo a informação e principalmente como eu falo. E ele retrógrado em Câncer, que é um signo de sensibilidade, família, raízes, né? Crenças que a gente absorveu da fase da criança, né? Ele fica o quê? Essas memórias vêm à tona. Então, a gente começa a revisitar realmente as nossas raízes, revisitar como eu olhei para essas crenças. Ele vem pedir para a gente fortalecer realmente a nossa imagem, quem somos. Mas para isso, nesse período que ele vai ficar até dia 23, se eu não me engano, na retrogradação, ele começa o movimento natural dele dia 23, ele veio pedir para você quais são as suas crenças, quais são suas limitações, quais são as bases que ainda você não conseguiu dissociar ali na sua vida. Então, é muito importante vocês olharem nesses dias que ele está em retrogradação, porque ele vai te trazer uma informação ali, literalmente, do que você precisa para se libertar ou para ter apenas consciência. Porque a gente acha que, assim, a gente recebe uma cura. Ai, plim, aí é como um passe de mágica, assim, a gente libera. E não, a gente ganhou consciência de um fato. Eu mesmo, recentemente, literalmente, a minha consciência veio falar comigo, eu estava num processo de meditação, ele veio falar assim, a minha consciência, ela veio falar comigo, e eu entendi, eu compreendi um mecanismo que eu criei na minha mente. Por causa que eu sou uma pessoa muito sensível, sou muito chorona. Mas não é que eu vou parar de chorar para situações, é óbvio, eu preciso aprender a dominar mais as minhas emoções, mas é uma característica devido à minha sensibilidade, ao meu grau de espiritualidade, que eu estou muito conectada com o outro, com as questões aí do mundo, então eu tenho essa empatia muito grande, isso é meu, eu preciso trabalhar, administrar para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. Porém, eu consegui compreender que foram muitos anos vivendo esse tipo de processo que aconteceu já com os meus 8, 9 meses de vida, do qual eu tenho que criar um movimento diferente. Então, não é que eu vou curar, pelo contrário, quando eu estou muito triste, recentemente também, domingo, teve uma notícia lá que não foi tão interessante, que eu recebi, e eu choro, eu sou muito sensível, quando eu tô triste eu choro, as lágrimas precisam sair. Você sabia que tem pessoas que não têm tanta facilidade de chorar, outras que têm mais facilidade de chorar? Eu sou as que têm muita facilidade de chorar, mas assim, eu preciso chorar porque alivia o meu estresse. E dizem também, né, que a lágrima, ela contém a lágrima do choro, da tristeza, ela contém uma substância que ela tá liberando aquelas toxinas que a gente iria ficar guardado, então a gente libera, a gente coloca para fora, então me dá paz. Então, tem duas coisas que me ajudam muito quando eu tô triste. Primeiro, permitir que eu chore, permitir que eu consiga ser eu, né, ter essa sensibilidade, saia para fora essas más águas. E a segunda é me sentir protegida, acolhida, abraçada. Então, assim, são um mecanismo dos quais me permite esse acolhimento, tá? E eu sou assim. Então, a gente tem que administrar como eu estou indo para o mundo. E agora, gente, hoje é dia 8, né? Ontem, dia 7, nesse dia lindo de Portal, que eu estava lá, né, inaugurando o meu programa com o Leão Lobo,
o Netuno ficou retrógrado. Poxa, Netuno é o regente do meu mapa, né? É o regente de qual setor da sua vida aí? Você sabe aonde o Netuno rege aí seu mapa? Você sabia que todos nós temos um planetinha chamado Netuno nos nossos mapas? E é isso. Onde você tem o signo de Peixes, aonde está o planeta Netuno, neste setor, ele vai vibrar mais, porque o Netuno, o Mercúrio, ele fica retrógrado 20 e poucos dias, tá? Netuno, ele vai ficar retrógrado até o comecinho de dezembro, ele fica mês, então é julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses. Tá? E o Netuno, ele fala literalmente de ilusões, ele fala de fugas emocionais, ele fala de procrastinação, ele fala de anestesiar as situações, tá? Olha que perigoso. Por quê? Porque quando eu não tenho uma identidade, quando eu não tenho ali uma verdade sobre uma posição, sobre uma situação na minha vida, ou realmente quem eu sou, você ali fica buscando fugas, tá? Isso é o próprio mecanismo ali do cérebro que vai tentar achar a melhor saída para qualquer situação. Então, o que a gente precisa entender? Netuno, ele está no signo de Áries. Áries é um signo de identidade, de ação. Áries, eles ficam muito ali presos na realidade, tá? Então, vocês arianos aí, ou quem sabe onde tem o signo de Áries aí no mapa, onde tem o Marte ali no seu mapa, é muito interessante vocês entenderem o que é realidade e verdade. Porque vocês ficam muito presos na realidade, mas a verdade é o que importa, tá? Então, olha só, vamos colocar os pés no chão, as máscaras estão caindo, a sua verdade está vindo à tona, você precisa saber que você tem princípios, esses princípios você tem que carregar contigo. Isso é teu, é o que você admira, é o que você espera de você, espera das pessoas que andam com você. Então, é muito importante que agora com Netuno, as máscaras e as ilusões caiam e que você não fique sustentando uma realidade só para não ter que olhar para a sua verdade. Aí o pessoal fala, poxa, mas Carla, realidade, verdade? Vamos lá, né? Eu trouxe essa reflexão aqui logo no comecinho do programa. A realidade é o fato que a gente está vivendo. Existe o que aconteceu, no meu caso, domingo, né? Aconteceu um fato, não foi o Jogo do Brasil, tá, pessoal? Inclusive, eu nem assisti o Jogo do Brasil. Eu assisti no finalzinho, que eu fui fazer pipoca e assisti lá. Mas antes eu estava assistindo filme de romance, né? Para acolher um pouquinho o meu coração. Então, o que a gente precisa entender? O fato é o que está acontecendo. Isso é o fato, isso já é o efeito. A verdade é a causa. Então, enquanto a gente não buscar a verdade por detrás de tudo, a raiz, enquanto a gente não tiver esse olhar ali de entender por que as coisas estão acontecendo, quem realmente eu sou, você sempre vai focar na realidade. A realidade é o fato e o fato existe, ok. Existe, aconteceu. Então, o que eu tenho que fazer? Isso é maravilhoso. Não está errado você ter que olhar para a realidade, porque a realidade, ela te traz uma verdade. O problema é que a gente só olha para a realidade, a gente só quer resolver aquele problema. Então, a gente fica o quê? Refém ali você acaba sendo efeito da sua própria causa. Só que a gente tem que olhar a causa e não o efeito. O efeito, ele já está aí, ele está acontecendo. Então, é muito importante vocês saberem distinguir sobre verdade e realidade, tá bom? E vocês, arianos, que estão aí recebendo essa retrogradação, dia 29 de julho, Saturno entra em retrogradação e ele também vai ficar um tempão lá, vai até o comecinho de dezembro também, tá? Ele fica aí em torno de 5 meses aí no arquétipo. Então, o que a gente precisa entender? Saturno, ele vai falar assim, bom, você já entendeu que seus pensamentos te trouxeram algumas crenças limitantes, pediu um amadurecimento emocional, pediu para você olhar sua relação com o teu inconsciente, com o que você trouxe ali de bagagem ali da fase da criança. Netuno vem e tira suas máscaras. Ó, é isso que você tem, é isso que você quer? Faz parte do seu propósito? Faz parte dos seus princípios? Você se vê ali neste lugar, ou com essa pessoa, ou nessa situação, pelos próximos anos? Será que a verdade, a realidade, ela está tão desesperadora que você está negando a verdade só para não ter que mergulhar
está num processo de transformação, gente, olhar para dentro dói. Oi, Eriquinha. Oi, Melo. Tudo jóia? Oi, Rose. Tudo jóia? Um beijinho no coração. Hoje eu estou solo aqui, né? Semana passada, vocês viram? Eu estava aí com um convidado mega especial, muito querido, do qual eu busco ali o conhecimento dele, né? Que ele é uma referência aqui para o meu trabalho. E eu fiquei muito feliz dele ter aceitado aí o meu convite para poder trazê-lo aqui no meu programa e mostrar, né, quais são minhas fontes, aonde eu busco a minha verdade, aonde eu estabilizo ali um pouco a minha mente. Então é isso, é uma busca. Buscar dói. Buscar é desafiador, buscar às vezes te deixa você numa solidão nunca, numa solitude, um pouco sozinho, um pouquinho do que às vezes a gente acredita precisar estar, mas é tão transformador, é tão acolhedor, sabe? Porque a gente não deve ficar na realidade só dos fatos, a gente tem que buscar sempre a verdade por detrás da realidade. Isso é fato. Oi, Akimi, tudo bem? Sempre muito gentil. Gente, então assim, estamos hoje com Mercúrio retrógrado em Câncer, com Netuno retrógrado em Áries, tirando as nossas máscaras, pedindo para a gente colocar os pés no chão, perguntando para a gente, faça essa pergunta todos os dias quando você for meditar, logo pela manhã que você acordou, faz sua meditação, faz suas orações, né? Faz as suas malhações, né? Não foi assim que o Simão nos trouxe na semana passada, né? O que é o MON, né? São passos ali para você buscar começar um dia melhor. Então, faça essa pergunta, né? No seu momento de reflexão. Quem realmente eu sou? A resposta vem, tá, pessoal? Manda para o universo que ele te devolve. Não assim, ele vai chegar para você, sabe aquela perguntinha que você fez? Não, né? Às vezes sim, tá? Mas ele vem de alguma forma. Estou vivendo meus próprios valores ou apenas tentando corresponder às minhas expectativas? Ou às expectativas dos outros, né? Porque a gente cria expectativas baseadas na expectativa dos outros. Minha coragem nasce da minha essência ou da necessidade de aprovação? Então, fica essas 3 perguntinhas aqui para você buscar sempre esse seu ciclo. Ai, minha flor, sempre muito querida, né? Você também é muito amada, viu? Estou sempre aqui na Rádio Mundial, né? Levando conhecimento, trabalhando meu propósito. Luzinha, um beijinho no coração. Hoje eu estou podendo ler, gente. Estava longe semana passada, às vezes fica longe aqui, tá? Então é isso, tá? Por quê? Porque a gente precisa buscar a verdade de tudo e a verdade é o que importa. Então, vamos seguir. O que eu queria trazer um pouquinho de reflexão, tá, para vocês? Ontem eu ia falar um pouquinho lá no programa do Leão, mas a gente acabou só, né, interagindo um pouquinho, se conhecendo um pouquinho mais, e eu acabei não trazendo, mas veio para mim trazer, então eu trago hoje. A gente precisa entender que nós somos seres trino em essência. Tudo na nossa vida precisa ter uma base. Então, qual é a essência do ser humano? Pai, mãe, filho. Qual a essência, qual é a base, a trindade da música? Melodia, harmonia, né? Harmonia, melodia e ritmo, senão a música não sai. Nós temos aí uma base trina em muitos lugares. Se a gente parar para pensar, nós temos um corpo, uma mente e um espírito. Na astrologia, nós temos Sol, Lua e Ascendente, que é a base. Nós temos pensamentos, sentimentos, ações que constroem um hábito. Passado, presente, futuro. O futuro só vai existir porque teve um passado e porque está vivendo, talvez, precisa viver no presente para entendê-lo, tá? Nascer, crescer, se transformar, né? A tese, a antitese, a síntese, tudo isso precisa dessa base, desses passos para que outra coisa aconteça, para que algo se transforme nas nossas vidas. Quando a gente entende que tudo tem um início, um meio e um fim, e que todos os dias a gente tem que viver essa tese do início, meio e fim, porque só assim a gente vai viver cada dia com seu maior potencial. Só assim eu vou entender que eu não sou eu sou eu, mas eu venho de uma base, de uma trindade, eu venho de uma segurança, né? Que é a base do triângulo. Nós estamos aqui em cima, mas a base está aqui, nos sustentando e trazendo forma. Porém, nós somos seres trino em essência, mas cétuplo em evolução. Por que eu estou falando dessa necessidade aí de evolução dos setênios, tá? Por quê? Porque Saturno vai retrogradar, Saturno está no novo ciclo, ele está em Áries, pedindo aí essa evolução, pedindo para você construir uma identidade, a sua verdadeira identidade, não a sua realidade, tá? Então, a gente precisa entender que a evolução
também ela é um processo, ela acontece a partir de um ciclo, tá? Tanto que a gente tem 7 dias da semana, 7 grandes planetas ali pela astrologia que são vistos a olho nu, né? Que a gente traz Sol e Lua, né? Como energias de planeta, mas nós temos Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, que são os senhores de consciência ali, trazendo ali da astrologia. Nós temos 7 cores do arco-íris, nós temos 7 chakras principais, nós temos 7 metais da alquimia clássica, né? Maravilhoso. 7 planetas tradicionais, como eu trouxe agora, e 7 fases importantes do desenvolvimento ali humano. Então, o que a gente precisa entender? Nada acontece de forma aleatória, tudo tem que ser construído como uma base, né? Saber de onde eu venho e saber quais são as bases do desenvolvimento, tá? Dentro da astrologia, é muito importante a fase do 0 aos 28 anos e meio, 29 anos, que é uma revolução de Saturno. É o tempo que o planeta Saturno, demora para dar uma volta inteira em torno do Sol. O Sol, ele demora um aninho. A Terra demora um aninho para dar uma volta em torno do Sol, mas o Saturno demora em torno de 29 anos, tá? Então, são 7 anos e uns 3 meses, 3 meses, para ser mais, assim, né? Para ter mais um fato. Mas o que a gente precisa entender? Se você não souber a cada 7 anos e pouquinho no seu mapa quais foram os incidentes ou quais foram as características, o que aconteceu neste período, você vai repetir esses 7 anos depois dos 28 aos 35, depois dos 56 aos 63. Então, assim, você vai sempre repetir um processo porque não teve o aprendizado, não estruturou aquela emoção, tá? Tanto porque do 0 aos 7 anos, a gente está na fase da construção da segurança, nutrição, acolhimento, criatividade, criar vínculos, crenças, tá? Do 7 aos 14, desenvolvimento da personalidade, a nossa coragem, a nossa segurança e autonomia de ir para o mundo, tá? Aí também entra referências, identidade, pertencimento, amigos, tá? Dos 14 aos 21 anos, a descoberta para a própria individualidade, porque eu sou através do que eu recebi do olhar dos meus pais ou do cenário que eu tive em casa. Ali eu vou começar a minha descoberta, tá? Que é a fase dos questionamentos, regras, buscamos propósito, começamos a escolher quem desejamos ser. E dos 21 aos 28 é a construção ali da vida adulta, né? A gente está falando de profissão, de relacionamentos, de responsabilidades, de escolhas, né? É a nossa estrutura para os próximos anos seguintes. Mas dos 28 aos 35, a gente repete as fases do 0 aos 7 anos. Dos 35 aos 42, a gente repete a fase dos 7 aos 14, tá? E assim por diante. Dos 42 aos 49, nós vamos repetir a fase dos 14 aos 21. E dos 49 aos 56, nós vamos repetir a fase dos 21 aos 28. Então, é muito importante que a gente busque esse amadurecimento, esse crescimento. Veja aí se você está vivendo o que realmente faz sentido para você, para sua alma, tá? E ligando aí, 2 minutinhos? Oba! Então, gente, hoje o Jean está prestando atenção em mim, né? Porque semana passada ele me deletou, mas ele estava atarefado, né? Você está perdoado, viu, Jean? Então, o que a gente precisa entender? Ligando com o céu atual, né? É muito importante que você primeiro, que você principalmente que tem seu mapa, busque saber os setênios do seu mapa, busque saber o que aconteceu a cada 7 anos e pouquinho no seu mapa, ver os seus estágios de evolução, porque eles vão se repetir. A gente precisa ter essa estrutura, essa maturidade, essa responsabilidade com o nosso autoconhecimento, tá? E com esse céu aí, com Saturno em Áries, com Netuno que retrogradou em Áries, com Mercúrio retrógrado em Câncer, né? Com Júpiter acessando o signo de Leão, falando diretamente ali com os arianos, com a energia do Áries, que é a energia da conquista, da vitória, da coragem, a energia que eu vou para o mundo e busco ali o que realmente eu quero. Eu tenho aquela energia da ação, da realidade, né? Oi, Rosizinha, tudo bem? Oi, minha florzinha, é a Gi, né? Tá lá em Portugal, que delícia. Cíntia, olá, minha flor. Estamos já no finalzinho, estamos terminando, mas é muito importante que a gente, né, faça essas perguntas, tá? Porque Netuno, ele está perguntando para você, essa identidade é verdadeiramente sua ou é uma ilusão? Mercúrio está falando sobre o quê? Princípios, tá?
princípios, base, referência, propósito, tá? E Saturno logo mais vai colocar isso tudo em prática, né? Porque Saturno retrógrado, assim, ok, você já entendeu o que precisa ser desconstruído. Porque é um fato, tá, gente? Para que algo novo entre, algo tem que partir. Porque senão a gente vai somando, vai entrando algo. Ah, eu quero algo novo, vai entrando. E não deixa sair nada, chega uma hora que a gente não aguenta e aí vem uma crise aí existencial, um problema de saúde. E não vamos esperar isso acontecer para a gente tomar aí as nossas decisões, fazer as nossas mudanças, tá bom? E é isso, gente. A evolução não acontece apenas porque o tempo passa, tá? Ela acontece quando nós temos coragem de transformar consciência em atitude. Bora? Fica com essa? Realidade é fato. A verdade é que a gente precisa integrar. Um beijinho no coração e gratidão. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Em Busca de Mim, com a astróloga e terapeuta